Graça e paz, amados. Estamos aqui em mais um culto, em nome de Jesus, nesse domingo abençoado. Quero cumprimentar você que está nos ouvindo, em nome de Jesus, a igreja, os amados da igreja Yahvé Shammah, que Deus, que o sangue do Cordeiro esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre a vida da sua família, e todos aqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus, Senhor Deus. Somos gratos, Senhor Deus, por esse dia, Senhor Deus, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, por tudo aquilo que o Senhor tem dado, Senhor Deus, às nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, somos gratos a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Antes de nós iniciarmos a palavra, queria, acima de tudo, agradecer você que esteve conosco esses dias, ou esteve lá na igreja, abençoando, dando um pouco do seu tempo para a obra do Senhor, Então a igreja, como eu disse, ela está ficando linda e com certeza quando nós voltarmos será um novo tempo em nome de Jesus, um tempo de vitória, um tempo de busca do Senhor e acima de tudo de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém? Por isso nós louvamos a Deus e pedimos para que Ele venha sobre a nossa vida, e a gente possa ouvir o som dos céus em nome de Jesus, nos nossos corações, Senhor Deus. Quero agradecer também tudo aquilo que você tem feito, a sua fidelidade em nome de Jesus. Durante a semana a gente também vai estar abrindo a igreja, para que você possa permanecer fiel ao Senhor, que você possa nos abençoar a obra do Senhor com as tuas ofertas, com os teus dízimos, aqueles que são da igreja, em nome de Jesus Cristo. E queremos informar também que em breve estaremos voltando com os cultos presenciais dentro daquilo que o governo estabelecer, dentro daquilo que as autoridades nos orientarem. Então nós queremos retornar sim, mas isso vai ser gradual, não vai ser nesse final de semana. Já quero te avisar que esse final de semana é mais uma ceia, que você vai estar junto com a sua família, vai estar no seu lar, vai estar celebrando ao Senhor em nome de Jesus junto com a sua família. É um tempo, amado, de aprendizado, é um tempo de estarmos juntos e nós temos que entender isso, Temos que aplicar isso porque assim que voltarmos ou quando nós voltarmos a chamada normalidade, eu acredito que não será mais normal, A gente sempre vai aprender algumas coisas. A gente sempre vai tirar proveito de toda essa luta, de toda essa batalha que nós estamos tendo em nome de Jesus, E sabemos que o Senhor é bom o tempo todo, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos fortalecido. E nós sabemos disso e cremos na Sua vontade, porque ela é soberana em nome de Jesus. Então, fique atento aos acontecimentos, fique atento às nossas mensagens, às nossas orientações. Mas ainda o próximo final de semana, domingo ainda, na quinta-feira o culto vai ser online, domingo o culto vai ser online ainda, a ceia vai ser online. Mas eu quero que você tenha essa experiência aí na sua casa, mano. Aquilo que Deus faz na igreja, ela faz na sua casa, não é o local, mas é você, Deus muda você para que você mude o ambiente. Então você tem que mudar o ambiente da tua casa. Ah, pastor, mas eu não sei, sabe sim. Deus, Ele te dá sabedoria, o Espírito Santo te orienta. Ah, mas eu minha família, não consigo fazer. Consegue sim, amado. Se você se esforçar e buscar a direção de Deus e deixar as coisas do passado para trás, você vai ver que você é uma nova criatura em Cristo Jesus e você consegue sim fazer aquilo que Deus está nos orientando em nome de Jesus. Amém? Amados, quero hoje falar um pouquinho sobre unidade. Unidade do corpo de Cristo, comunicação, a comunicação que nos fortalece, a comunicação que nos traz essa unidade. E muitos cristãos hoje, eles estão vivendo fora daquilo que Deus idealizou, amado. Além da sua infidelidade ou infelicidade, melhor dizendo, isso produz em seus corações ainda que
há uma questão, né, do mau testemunho da sua vida espiritual que ela é prejudicada. Então isso produz uma infelicidade dentro de você e ela ainda traz isso como um mau testemunho. Além de tudo, ainda afeta a sua vida espiritual, porque vivemos fora daquilo que Deus nos proporcionou, daquilo que Deus idealizou para a nossa vida. Penso que esse é um assunto que merece um pouco de atenção, pois o princípio de viver em unidade e em plena comunicação é algo que não apenas produzirá maior realização emocional no seu relacionamento, como também, né, vai liberar bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Então, a comunicação, o fato de estarmos, né, nos comunicando um com o outro, o fato de estarmos, né, unidos no mesmo propósito, isso vai liberar bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Então, o que nós precisamos entender? Precisamos entender duas coisas, né? Uma é a unidade e outra é a comunicação. A unidade, né, compreendendo a unidade, né, nós podemos dizer o seguinte, que a unidade ela é mais importante do que um simples ajuntamento. Porque nem todo mundo, amados, que está junto de você está unido a você. Às vezes aqueles que estão junto com você, eles só querem receber bênção, só querem buscar a provisão de Deus. Mas aquele que é unido, ele está no seu propósito, amado. Ele entende o seu propósito, ele entende o chamado de Deus. E que eu quero falar com você nessa noite é um pouco sobre isso, é você entender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E Deus, ele vai usar pessoas, vai usar homens como eu e você, para traçarmos ou executarmos o plano que ele tem na nossa vida. Então é importante que consigamos visualizar que a unidade, ela pode produzir em suas vidas, né, muitas coisas, e então nós seremos desafiados a preservá-la. Então a unidade, quando ela nasce no nosso coração, quando Deus ele faz com que a gente entenda essa unidade, amado, ele vai fazer com que eu e você nos tornemos desafiados, né, para preservar essa unidade. Também entendemos que o diabo, o adversário da vossa alma, né, ele vai lutar contra isso. Então ele vai lutar o tempo todo para que essa unidade não exista. Jesus nos ensinou que a unidade, né, e concordância permite Deus agir na nossa vida. Então, quando nós estamos, né, em concordância, quando nós estamos em unidade, Deus ele permite que Deus haja na nossa vida. O nosso texto base dessa noite está lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20. Então, né, vai lá para você nos acompanhar aí, pega a sua Bíblia, pega aí seu celular, seu tablet, né, onde você tem ela aí, e vamos lá. Mateus 18, 19, 20 diz o seguinte: ainda vos digo que se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meio do meu Pai, que está nos céus, pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Olha só, mano, a palavra de Deus diz assim, que se na terra 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa, né, ou de qualquer coisa e pedirem, isso será feito por Deus, né, que está nos céus. E se 2 ou 3 estiverem reunidos, amado, no nome dele, aí ele está no nosso meio. Então, quando nós nos reunimos, amado, para a unidade, quando nós estamos, né, em união um com o outro, não importa, amado, a luta que venha, não importa a batalha que venha, mas a palavra de Deus diz que o Senhor vai estar no nosso meio, o Senhor vai nos abençoar. Então nós entendemos o seguinte, que nós passamos por momentos difíceis, por momentos de luta, mas a unidade, amado, a nossa unidade é que vai vencer. Hoje Deus, ele te chama para você ter uma unidade. Qual é a unidade? A unidade com a sua família. Talvez a sua família não estivesse tão bem alinhada como você imaginava, e hoje você está vendo situações na sua casa, no relacionamento com a sua família, com seus familiares, esposa, marido, filhos, né? Ou aquele que convive com você, e você vê o quão é difícil ou é dificultoso manter essa unidade a todo tempo, e a todo tempo estar em harmonia. Então isso é um fato. Então quando, né, a Bíblia ela nos conta uma história que é muito interessante. Então quando nós falamos em unidade, nós estamos falando em concordância, e a Bíblia ela fala de uma história que diz o seguinte, que os homens tentaram construir uma torre, né, uma história conhecida que é a chamada Torre de Babel. E as escrituras dizem que Deus, ele desceu para ver o que os homens estavam fazendo,
né? E Deus mesmo, ao vê-los trabalhando, Deus, né, vendo aquela harmonia, aquela concordância, o propósito que aqueles homens tinham, amados, de elevar de construir uma torre, né, que tocasse os céus, ou que chegasse nos céus, ou que, né, então a intenção deles e a proposta deles era algo muito harmonioso, e eles estavam trabalhando para um único propósito. E aí Deus, ele diz o seguinte: eis que o povo, né, está lá no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 6 e 7. Ele diz o seguinte: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer agora. Não há restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, descemos e confundamos ali a linguagem, para que não entendam um a língua do outro. Olha só, Deus, ele viu que o povo estava construindo algo que seria mal para o próprio povo. E aí, mas Deus, ele enxerga aquele povo e fala assim: olha, esse povo é um só. Esse povo está unido num único propósito, eles falam a mesma língua, eles estão, né, falando a mesma língua, e eles estão começando a fazer algo, né, que não há mais restrição, não há mais como impedi-los, porque tudo aquilo que eles desejarem fazer, tudo aquilo que eles quiserem fazer, eles vão fazer, porque eles estão em plena concordância, ou seja, eles estão unidos num único propósito, né? E aí Deus, ele fala assim: então vamos descer ali, vamos construir e vamos confundir, né, a linguagem deles, para que não entenda um ou outro. E nós sabemos que, né, essa história acaba em que um já não entendia mais o outro, e a torre acaba não sendo construída, e cada um parte, né, para a sua terra, para seguir a sua vida. Então, né, resumindo um pouco a história aí, né, então, o que acontece? Deus, ele interviu numa situação, né, ruim, mas que a princípio Deus viu algo que era muito interessante, né, essa unidade, essa concordância, amado. E é isso que eu quero falar para você, é isso que eu quero que você entenda. Essa concordância que nós precisamos ter no reino de Deus, essa concordância que nós precisamos ter dentro da igreja, essa concordância que nós precisamos ter, pastores, entre nós pastores. Se você é um pastor que está ouvindo, né, essa mensagem, então aprenda isso, ou entenda isso, né? Aprender você já aprendeu, mas entenda isso, que há uma necessidade dessa unidade, amado, ser fortalecida, para que a gente possa vencer as coisas, que a gente possa, né, ser abençoado por Deus. Sabe por quê, amados? Porque Deus, ele não age num ambiente de desarmonia ou discordância. Então, se houver discordância, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja na igreja, seja onde eu congrego, seja onde eu escuto Deus, seja na igreja, seja no templo, no tabernáculo, não importa onde eu esteja, mas se houver desarmonia e discordância, Deus, ele não vai agir nesse ambiente, amado, não vai agir. Nós podemos até conseguir fazer algumas coisas, o homem pode até conseguir fazer algumas coisas, mas ele não vai ter a bênção plena de Deus. Deus não vai executar. Então, nós sabemos disso, né? O que vemos aqui é que a unidade e a comunicação entre eles remove limites. Porque Deus, ele fala assim: olha, eles são um só, eles têm uma mesma língua, eles estão falando a mesma coisa, né? Eles estão dizendo, né? Eles estão conversando entre si, e eles estão se entendendo, e eles são capazes de fazer coisas que nós não vamos refrear mais, que nós não vamos conseguir parar, seja para o lado bom ou para o lado ruim. Então, né, a intenção humana, ela pode ser boa, mas a intenção humana também pode ser ruim. Então, né, ele fala aqui sobre isso, sobre essa unidade e sobre essa comunicação, falar a mesma língua. Então, né, Deus não age, amado, né, em ambiente de desarmonia e discordância. A união, amados, ela não fazem as coisas ficar mais fáceis, sabia disso? Ah, mas como, pastor? Você está falando que a união faz isso? Que, né? Não, ela não faz, amado, mas ela faz ficar mais leve. Sabe, quando nós estamos unidos num único propósito, fica mais leve. Sabe por quê? Porque eu não faço tudo sozinho. Infelizmente, existem pessoas que acham que são super-heróis, que são capazes de fazer tudo sozinho. Eu já tive experiência na minha vida, amados, onde eu achava que eu era capaz de fazer algumas coisas sozinho e descobri que não sou capaz. Não sou capaz de fazer tudo sozinho. Não tenho, né, capacidade, tenho até conhecimento, sei, né, fazer, mas eu não sou capaz de fazer tudo sozinho. E isso levou tempo para que você possa aprender e ouvir de Deus, o Espírito Santo falar no seu coração e falar assim: olha, isso não tem como você fazer sozinho, amados. Um exemplo é a nossa reforma, né? Uma pequena reforma que nós estamos fazendo na igreja. Então, é assim, eu não tenho como fazer tudo sozinho, por mais que eu quisesse, por mais que eu estivesse bem, né, plena saúde, exercendo todas as minhas funções,
eu também não iria conseguir fazer sozinho, amado. Eu preciso da sua unidade, eu preciso do seu compromisso com um propósito de Deus. Não é um propósito meu, mas o propósito que Deus colocou no nosso coração. O sonho que nós temos, amado, para essa cidade, o sonho que nós temos para essa igreja em Guararema, o sonho que nós temos pelo Conselho de Pastores, amado. O Conselho de Pastores em Guararema, ele é uma bênção mesmo, né? Ainda com poucos pastores que entendem o chamado, porque isso você tem que entender o chamado, você tem que entender o propósito. Né? O Conselho de Pastores não fala de igreja, não fala de doutrina, não fala de nada. Ele só simplesmente ele quer trazer a união dos pastores para estarem juntos. Mas infelizmente muita gente se acha tão capaz, amado, que não consegue ir numa reunião do Conselho de Pastores. Acha tão capaz que não consegue participar de um evento do Compeg. Então isso está errado, amado. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Não é só a igreja, mas serve para todas as áreas da nossa vida. Então, né, a união ela pode não resolver todas as coisas, né? Mas ela vai deixar a carga mais leve, mano. Porque eu vou fazer um pedaço, você vai fazer um pedaço, o outro vai fazer mais uma parte, o outro vai fazer uma outra parte, e nós vamos concluir aquilo que Deus projetou para nossa vida. Então, quando nos tornamos um, amados, e falamos uma só língua, sem discordância, né? Deus ele remove, amados, os limites que existem na minha vida e existem na sua vida. Então Deus ele vai remover esses limites, sabe? Porque nós somos limitados. Ou não? Somos sim, amados, somos limitados. O maior exemplo da nossa limitação, amado, é o que nós estamos passando nos dias de hoje. Você pode ser fiel, você pode ter uma fé inabalável, como nós temos, homens e mulheres com fés inabaláveis, né? Uma das coisas que um psicólogo perguntou para mim, né? Falou assim, mas como que está a sua vida emocional? Eu falei assim, olha, a minha fé é inabalável. O resto a gente dá um jeito, mas a minha fé ela é inabalável. A minha fé eu não troco por nada, a minha fé não abro mão na minha fé, porque isso tem que ser inabalável dentro de mim, tem que estar aqui dentro, mano. Então eu tenho que crer nisso, e eu estou passando por uma experiência tremenda sobre isso, porque a minha fé tem que estar acima de qualquer coisa, mano. De qualquer circunstância, de qualquer informação, de qualquer novidade, a minha fé tem que ter, e eu ainda vou testemunhar aqui para você tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Então, né, falar uma só língua, sem discordância. Então Deus ele vai poder agir livremente, amado, num ambiente desse, né? Não basta perder a capacidade de falar a mesma língua, né, que tudo se perde. Então, se nós perdemos essa capacidade, né, se nós perdemos essa capacidade de falarmos a mesma coisa, de pensarmos o mesmo objetivo, nos mesmos propósitos, nós vamos perder a bênção de Deus. O reino de Deus, né, quando dois se unem, mano, o efeito não é soma. Sabia disso? Então não é soma. Nós achamos que Deus ele vai somar. Não. Deus é um Deus de multiplicação, amado. E o que eu desejo na sua vida é que você esteja unido num único propósito. Independente de onde você congrega, da igreja que você participa, do templo que você participa, do local que você vai, mas nós temos um único propósito. Hoje o mundo, algumas pessoas tentam buscar um único propósito, que é descobrir uma vacina, né, para o coronavírus. Infelizmente alguns estão pensando de outra forma, estão pensando na sua vida, né, particular. Não quero aqui falar de outro assunto, né, entrar em outro assunto, mas cada um está vendo o seu lado, mas existem pessoas que estão pensando no bem comum da população, da nação. Então eles precisam, e quando eles conseguirem isso, eles não vão somar, mas vão multiplicar, mano, porque vai ser multiplicado, né, uma solução para esse grande mal que veio sobre as nossas vidas, que veio sobre o planeta Terra. E nós vamos ver que Deus é um Deus ainda, né, que tem misericórdia sobre a nossa vida, tem misericórdia sobre a sua vida que está nos ouvindo aqui. Então, Deus, ele, né, se nós nos unirmos, né, Deus ele não vai somar, mas ele vai multiplicar. As bênçãos do Senhor serão multiplicadas sobre a nossa vida. Amém? Moisés, quando ele canta um cântico, né, lá no exército de Israel, acerca do exército de Israel, Moisés ele declara algo muito interessante em Deuteronômio 32, 30, que diz o seguinte, ó, porque foi que 1000 deles fugiram de um só inimigo, presta atenção, mano, que 1000 deles fugiram de um só inimigo, e 10.000 foram perseguidos por 2, foi porque o seu protetor os abandonou, o Senhor Deus os vendeu aos inimigos. Olha só, Moisés ele fala o seguinte, olha, um deles faria fugir 1000 de seus inimigos, e 2 deles fariam fugir 10.000, mano. Então, não é soma, é multiplicação. Porque 1 para 1000 e 2 para 10.000.
Então é multiplicação. Deus é um Deus de multiplicação. Deus é um Deus que age no nosso coração. Deus é um Deus que, né, move montanhas ao seu favor, amado. Deus, ele remove, né, obstáculos, amado, simplesmente para te abençoar, simplesmente para fazer que você entenda isso. Então a unidade traz consigo outras virtudes, né, muitas virtudes, outras. Podemos ver isso em uma das figuras bíblicas do tabernáculo. Você pode de repente olhar e falar assim: puxa, né, hoje eu não estou aqui só com a menorá, mas eu estou aqui com uma, né, um exemplar aqui, né, na arca do concerto. E é sobre esse exemplo que eu quero usar, porque o Senhor, né, ele fala da arca ou do propiciatório, da arca da aliança, né, que é uma figura desse princípio, né, de unidade ou de virtudes da unidade. Olha só, né, o Senhor disse que ali ele viria falar com Moisés. Então Deus iria conversar, né? Deus iria conversar com Moisés ali no Santos dos Santos, no tabernáculo, diante da arca do Senhor. E o propiciatório, na realidade, né, ele é conhecido como a tampa da arca. E era um lugar onde a glória e a presença, né, de Deus, ela se manifestava. Por quê, amados? Porque a arca, ela continha dentro dela 3 elementos. Nós não vamos falar sobre esses 3 elementos, mas eram os 10 mandamentos, né, um vaso de maná e a vara de Arão que havia florescido. Então esses 3 símbolos, né, essas 3 coisas estavam dentro da arca, que tem um significado, mas não vamos falar sobre isso hoje. Mas o que eu quero dizer aqui é sobre o propiciatório em si, né? Era o lugar onde a glória de Deus e a presença de Deus se manifestava. E nas instruções, quando Deus manda fazer, confeccionar, né, a peça, vemos esse simbolismo da unidade. Então Deus, ele disse que os 2 querubins, né, então eu vou pegar aqui a tampa da arca, né, então ele diz o seguinte, que esses 2 querubins, né, que eram os anjos, né, eles deveriam ser de uma peça só, de ouro batido. Então, né, com isso ele fala simbolicamente de unidade, né, unidade entre quem? Entre os adoradores. Então, os querubins deviam estar com as asas estendidas, como mostra aqui, né, um exemplo aqui eu vou colocar mais próximo para você ver. Então, como ele coloca o exemplo aqui, então, as asas estavam estendidas um para o outro. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 25. Depois você pode conferir lá isso que eu estou falando. Estou resumindo aqui um pouco. Que fala de quê? De cobertura, mano. Cobertura recíproca. Um cobrindo o outro. Ou seja, um ajudando o outro, né, abençoando o outro, participando dessa unidade. Então, a falta de unidade, amados, nos leva a agir com o espírito de... Então, esse era, né, um resumo bem rápido da Arca da Aliança, né? Então, a falta de unidade, ela nos leva a agir como o espírito de Caim, que disse o Senhor, porque quando o Senhor vai perguntar a Caim: onde está seu irmão Abel? Aí Caim, ele responde: sou eu acaso guardador do meu irmão? Olha só a resposta de Caim. Caim havia acabado de matar seu irmão. E aí fala assim: sou eu que guardo meu irmão? Mas quando estamos em unidade, amado, nós estamos falando dessa cobertura, de um cobrir o outro, né, através das suas orações, através, né, da sua fé, através, né, dos seus pensamentos, né, que vão ser elevados em direção ao outro. Então nós cobrimos e protegemos essa pessoa. E não agir como Caim. Eu não estou nem aí, qual é o problema? Eu que tenho que cuidar dele? Sim, é você que tem que cuidar do próximo. É você que tem que cuidar do seu irmão. Não importa o jeito que ele é ou como ele age, mas é você que tem que fazer isso, amado. Isso é bíblico. Isso fala de unidade. Então, essa é uma virtude que acompanha a unidade, é cobrirmos uns aos outros. Quando nós falamos em reunião ou de unidade de pastores, amado, nós estamos falando exatamente sobre isso. Sobre pastores, né, que estão cobrindo a vida, né, um do outro de orações. Então nós colocamos os pastores em oração, nós colocamos a igreja desse pastor em oração, exatamente para que haja uma cobertura espiritual, amados. E essas asas, né, ou as asas do querubim, eles representavam isso. Outra é a transparência, né? Os querubins deviam estar de frente um para o outro, né? E isso fala alegoricamente, né, que pode ser como se você estivesse encarando um ao outro, né? É o chamado
olho no olho, né? Então você tem que estar, né, olho no olho, né, um diante do outro, porque isso vai, né, fala de não ter nada escondido, mano, de não ter pendência. Então eu olho, né, no olho do meu irmão, eu olho no olho, né, da outra pessoa, e eu sei que eu não devo nada para ela, não existe nada escondido. Isso é unidade, mano. Sabe, isso é unidade. Trabalhar em unidade é não ter nada escondido. Ninguém consegue olhar, mano, espontaneamente no olho de outra pessoa quando as coisas não estão bem. Isso é um exemplo. Você tem um exemplo aí na sua casa, com certeza. Quando as coisas não estão muito bem, você sabe que você não consegue olhar no olho um do outro, né? Quando Jacó ele fala à sua família que as coisas já não estavam bem entre ele, né, e o seu sogro, né, Labão, a expressão que Jacó usa na palavra de Deus, no livro de Gênesis 31:5, ele fala assim, olha, eu vejo que o semblante do vosso pai já não é mais o mesmo comigo. Então, eles já não estavam bem, né? Então, eles já não estavam bem. E aí, Jacó, ele declara isso, fala, ó, a gente já não consegue olhar olho no olho, sabe? A gente já não consegue conversar mais, a gente já não consegue mais se comunicar como antes. Então, Jesus, ele diz para nós que os nossos olhos são candeia do corpo. Então por isso que nós não conseguimos, mas o simbolismo na arca, né, um dos simbolismos da arca é exatamente isso, é que um estava cobrindo o outro, um estava olhando para o outro, então eles refletem o que está dentro de nós, né? Então os olhos refletem aquilo que está dentro de nós, né? E a comunicação e a unidade é essa capacidade, amado, de olharmos olho no olho e estar bem. Então por isso que eu trouxe aqui uma réplica aqui da arca, né, em miniatura, para que a gente pudesse entender um pouquinho sobre o propiciatório, né, esses querubins sobre a tampa. Então, acredito que a unidade verdadeira, mano, ela exige que haja remoção dos nossos e acertos, né, de pendência na nossa vida, né? Em Provérbios, capítulo 28:13, ele diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, há uma necessidade de nós confessarmos os nossos pecados um para o outro, sabe? Colocar a nossa vida aberta, né, um para o outro, para que haja perdão dos nossos pecados, para que a gente prospere. E como precisamos disso, mano? Como precisamos aprender a pedir perdão, sabe? Aprender a colocar a nossa situação diante de outro. Às vezes fingimos um comportamento só para agradar, né, ou não desagradar. Então nós fingimos uma situação ou uma expressão do nosso sentimento, não, eu não posso desagradar tal pessoa, né, ou eu quero agradar tal pessoa, né, um ao outro. E isso diverge, amado, do ensino bíblico. Isso é fora da palavra de Deus. Deus ele perdoa, amado, mas o ser humano é que não esquece. Porque Deus ele já fez isso lá na cruz do Calvário através do seu Filho, né? Jesus Cristo já fez isso. Ele perdoou os nossos pecados. Ele foi doado para perdoar o meu pecado e o seu pecado. Mas o homem, o ser humano, ele não esquece. Deus, ele sempre vai nos perdoar. Mas o homem, ele não esquece. Paulo, ele censura Pedro, né? Quando Pedro, lá no livro de Gálatas, quando ele escreve, né, aos Gálatas, e ele fala de um comportamento de Pedro que era meio dúbio, né? E ele fala sobre o apóstolo Pedro, nessa ocasião, e agiu assim por quê? Porque Pedro havia feito dessa forma para ser diplomático, para estar bem com todo mundo, sabe aquele jeitinho? Não, infelizmente se usa o termo jeitinho brasileiro, eu quero estar bem, então aí eu acabo fazendo ou falando algumas coisas para que eu esteja bem. Mas a unidade, mano, né, contudo, Paulo, ele exorta Pedro, ele chama a atenção de Pedro, fala, olha, né, Pedro, a palavra de Deus diz assim que Paulo chegando, escrevendo aos Gálatas, ele fala assim, chegando a Pedro, Antioquia, ele resistiu a cara, porque era repreensível. Então, Pedro era uma das pessoas que acho que talvez foi muito repreendido, né, em algumas das suas atitudes, até por Jesus mesmo, né, afasta de mim, né, Satanás. Né, justo para Pedro, que era um dos seus apóstolos, mas Pedro, depois que ele entendeu tudo, ele foi uma bênção, né, para o reino de Deus. Então, o que acontece? Então, quando essa atitude, ele conseguiu atrair até mesmo o próprio Barnabé, o companheiro de Pedro, que o censurou publicamente, né, que vai lá e vai censurar ele, está lá no livro de Gálatas capítulo 2, né? Então, contudo, eu quero ressaltar que ser franco, amado, não significa ser grosseiro. Você não precisa ser grosseiro com ninguém, você não precisa agredir ninguém, você não precisa ser grosseiro com ninguém, pois a Bíblia nos ensina a falar a verdade em amor.
Mas o conselho dado a Timóteo, na hora de corrigir os que se opunham, foi de usar de mansidão. Ele diz assim, olha, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando ao conhecimento da verdade, para que assim volte sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha só, 2 Timóteo 2, versículo 25. Então, Timóteo, ele fala o seguinte, né, a carta a Timóteo diz assim, olha, corrige com mansidão, né, levando ao conhecimento da verdade, quem sabe assim ele volta a ser sóbrio, a entender o que está acontecendo, e ele escape das armadilhas que foram armadas para ele. Então a unidade, amado, manifesta e verdadeira, às vezes ela é dolorosa, mas dessa mesma unidade, essa mesma repreensão, né, ela tem que ser de forma mansa, para que a gente possa entender. Então, preservar a unidade não significa nunca se desentender, amado, mas é saber, né, dar manutenção devido ao relacionamento quando isso acontecer. Então, não é que você nunca vai se desentender ou nunca você vai ter uma opinião divergente de alguém. Você vai ter, porque você é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo trata de você de uma forma, trata comigo de outra maneira. Os apóstolos é um exemplo bem claro disso. Cada apóstolo tinha seu perfil, a sua personalidade, e Deus trabalhava com eles, cada um de um jeito, né, mas sempre com o mesmo propósito. Então o que nós temos que entender é que preservar essa unidade não quer dizer que nós vamos nunca nos entender, não, muito pelo contrário, nós vamos nos entender, mas nós temos que saber dar manutenção a esse relacionamento quando isso acontecer. Então quando houver alguma ruptura, mano, aí nós temos que entender, nós temos que dar manutenção nesse relacionamento para que a gente possa vencer. O tempo, mano, ele não apaga as ofensas. Por isso deve haver reconciliação. Jesus ele deixou isso bem claro, né, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, onde diz assim, olha, pois ao trazer ao altar a sua oferta e ali lembrar de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então volta a trazer a tua oferta. Então Deus ele está dizendo assim, ó, nem a tua oferta eu aceito, sabe? Nem o teu dinheiro, nem o teu sacrifício eu aceito se você não tiver bem com o seu irmão. Então vai lá, acerta com o seu irmão primeiro, conserta com ele, pede perdão, pede desculpa, aí você volta a trazer a sua oferta, aí a sua oferta será aceita diante de Deus. Então, alguns acham que depois de um desentendimento, amado, é só deixar para lá. Ah, não, deixa para lá. Mas a Bíblia, ela nos ensina o princípio de reconciliação, né? Porque Deus, ele nos deu, né, um ministério de reconciliação. 2 Coríntios fala sobre isso, capítulo 5. Então, Deus ele nos deu um ministério de reconciliação, de maneira bem formal, e ele deve ser repreendido, né, de desculpa e de perdão. Então, isso é tudo sobre unidade, amado, e comunicação. O que é comunicação? Eu falei que tinha duas coisas, né? Unidade, eu falei um pouco mais de unidade, e comunicação, vamos falar um pouco também. Então, é o efeito de comunicar-se, né, de emitir, transmitir, receber mensagem, capacidade de trocar ou discutir ideias, dialogar, conversar, né, com vista do bom entendimento entre as pessoas. Então, comunicação é você falar um com o outro. Foi, né, ao homem que Deus dirigiu quando a sua voz, né, quando Deus ele passeava na viração do dia no Jardim do Éden, é essa voz que o homem ouvia. Deus ele ia lá, então, né, o primeiro exemplo de comunicação humana na Bíblia, né, é Deus com o homem. Esse é o primeiro exemplo. É Deus falando com o homem. É Deus chamando o homem para conversar. Então acredito que, ainda que atenção especial deve ser dada, né, à forma de falar. Então como que você fala, como que você transmite. Talvez essa seja uma das áreas mais sensíveis, né, que causam o desentendimento, amado, que surge no relacionamento. Uma vez que a comunicação não é só uma fala, mas também ela é uma forma que o outro vai entender. Então a maneira que você fala é a maneira que a pessoa vai entender. Então você tem que tomar muito cuidado da maneira que você fala. Então quando você fala, dependendo do tom que você usa, das palavras que você usa, você pode agredir em vez de abençoar. A pessoa pode entender de uma outra forma. Então existe uma grande, né, a palavra de Deus diz assim que a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita ira. Então se eu uso uma palavra dura, ela vai trazer ira, mas se eu uso uma palavra mansa, branda, ela, né, vai desviar essa ira da minha vida. Então, que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, como diz, né, Colossenses 4:6, para sabermos como devemos comportar um com o outro. Então, ela tem que ter a pitada certa, sabe? O sal demais, ele é ruim, de menos também não é bom.
né? Então, ele tem que estar temperado, né, exatamente de acordo, né? Tiago 3,2, ele nos indica que o poder de cura é que existe nas nossas palavras, porque ele diz assim, olha, porque Tiago 3,2, ele diz o seguinte, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Então, se você controla aquilo que você fala, você consegue controlar todo o teu corpo, né? Nossa palavra, ela tem um certo poder, amado, sobre o nosso corpo, também sobre a vida das pessoas. Provérbios 16:24 diz o seguinte, palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo, ou seja, cura para o corpo. Então a palavra, né, agradável, ela vai trazer, né, cura para o seu corpo, né? O bom uso das palavras tem poder de trazer bênção preciosa sobre a nossa vida e a vida das outras pessoas, amado. Então nós temos que saber como dialogar, como falar, porque é essa comunicação que vai fortalecer a nossa unidade. Essa comunicação é que vai fazer com que eu e você, né, estejamos sempre diante do Senhor, né, recebendo aquilo que Ele tem, né, de bom, né, na nossa vida, aquilo que Ele tem de bom para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Também quero orar contigo em nome de Jesus. Deus, que a Tua presença seja real em nós, porque se concordarmos acerca de qualquer coisa que lhe pedimos, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor fará, o Deus Todo-Poderoso irá executar, Senhor Deus, e que aquele que está nos céus, Ele virá ao nosso encontro para cumprir o desejo, Senhor Deus, do nosso coração, pois onde estiver 2 ou 3, como diz a Tua palavra, Pai, em Seu nome, aí Ele estará no nosso meio. Que haja em nós um espírito de unidade, de harmonia, Senhor Deus, no que falamos e fazemos para o Teu reino, Pai. Que a nossa comunicação seja apenas uma. Que o Senhor nos ensine a cada dia a viver essa unidade. Que a cada dia a gente possa compreender o Teu propósito, Deus. Que o Senhor possa, né, nos abençoar a cada dia, né, que um viver, né, dessa unidade, um viver de um novo tempo, né, de nova expectativa, né, um amplo amor de Deus, né, para o Teu reino e para um com os outros. Ele nos ensine em nome de Jesus, que o Senhor possa ensinar a nossa igreja, Senhor Deus, ou ensinar ao povo das igrejas, Senhor Deus, nessa unidade, né, nessa comunicação, nesse amor em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final de domingo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês em nome de Jesus Cristo. E aguarde, né? Em breve estaremos voltando, em breve estaremos, né, retornando à casa do Pai e com certeza, né, seremos chamados de sobreviventes. Passamos mais uma vez por toda essa luta, mas o Senhor é bom o tempo todo. Que o Senhor derrame bênção sobre a tua vida, que essa palavra sirva de entendimento no teu coração e busque essa unidade, amado, principalmente na tua casa, que é a primeira igreja. A segunda igreja, a gente vai continuar orando por você em nome de Jesus, para que você receba de Deus o seu favor em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.